Então, vamos ao tema. Vamos ao tema de hoje. Bem, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 20. O encargo final de Paulo a Timóteo. Ó Timóteo, guarda o que se te foi encomendado, evitando as práticas profanas sobre coisas vãs e os argumentos da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Olha, que é o que desvia uma pessoa da fé? A falsa ciência. A falsa ciência. Há uma ciência que é falsa e há uma ciência que é verdadeira. Então, eu estive olhando, por exemplo, vamos a buscar a Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, aí estamos todos, sim. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Veja o que diz aí, diz, isto é uma ciência. Um homem pecou, e depois o pecado passou a todos os homens. Agora, isso você não sente. Isso é um dito que você nem viu, nem sente. O único que você viu, o único que viu e deu valor a isso foi Papai Deus. Ou seja, que um homem veio a esta terra, chamado Adão, e pecou, e isso passou a todo mundo. Mas você não sabia. E mais, se Paulo não chega, isso nunca seria sabido, porque Moisés não sabia que era um pecador. E mais, Maria, a mãe de Jesus, não sabia que era uma pecadora. A menos que Maria fosse uma marciana dessas de Marte, não um ser humano. Mas se ela foi um ser humano, diz aqui que um homem pecou e o pecado passou a quem? A todos os homens. E Maria era humana? E era filho de quem? De pai? Pois então Maria era uma pecadora, mas Maria não sabia que era pecadora. Você sabe que o católico diz, sem pecado concebida, mas então, e essa ciência que diz aqui que agora, Deus viu e Deus soube. E Deus tratou com o homem assim. Agora, o homem não sabia. Simplesmente, Deus sabia que todos estavam debaixo de pecado. Agora, ninguém sabia. Agora, quando Paulo sobe ao paraíso, Deus diz a Paulo, Paulo, deixa-me dizer-te, tu sabes que todos os homens estiveram debaixo de pecado? Até mesmo os profetas, os mais santos deles eram pecadores e não sabiam. Porque o primeiro Adão, quando pecou, aqui veio o diabo a matar. Pois a morte passou a quem? A todos os homens. Quer dizer que é necessário ver o que Deus estabelece na palavra, porque Deus é que vê as coisas assim. Então você não pode tratar como tu te sentes ou como tu pensas. Tu tens que tratar, deixa-me ver como Deus vê. Se Deus vê assim, agora veja outro verso, Romanos 5,17. Diz, pois se pela transgressão de um só reinou a morte, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Agora veja, o verso 12 diz que por um homem passou a morte a todos os homens. E o verso 17 diz, por um só, reinam em vida os que recebem a graça. Agora, você sente isso? Isso você não sente. Isso você tem que aplicar, não a falsa ciência, senão a verdadeira ciência, que é
Fé. Porque a ciência verdadeira é a que te permite que o ingrediente fé entre. Por isso a falsa ciência desviou a muitos da fé. Porque a falsa ciência trata com o que você sente e com o que você faz. A verdadeira ciência diz: olha, isto é como Deus vê e como Deus quis. Submeta-te à verdadeira ciência e entra para reinar em vida. Sem você fazer nada por um só. Isso é trabalho de quem? De um. Veja que você não fez nada. Não fizestes nada nem para te perder e nem para te salvar. Um só danificou e outro só consertou. Essa é a verdadeira ciência. Agora, nem todos podem pensar assim. Há pessoas que pensam: não, você tem que levar, você tem que fazer, você tem que cumprir, você tem que preencher os requisitos, e então você reina em vida. Mas aqui diz que é trabalho de um só. É receber a abundância da graça, e voltamos ao mesmo na mente. Porque não é o que você sente, é o que você lê, e você aplica a verdadeira. Aí, se Deus disse que isso é assim, eu recebo assim. Vamos ver a Romanos 6. Romanos 6, desde o verso 1. Diz: o que, pois, diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De quantas maneiras? Então, quando a ti te dizem a graça é um meio para pecar, o que você tem que dizer? A verdadeira ciência vai te dizer: pois olha, não é de nenhuma maneira. E a pessoa pode dizer: sim, mas é que eu tenho te visto em conduta indevida, mas isso não quer dizer que eu estou pecando. Isso que quer dizer é que eu estou conhecendo bem e o mal e estou me ajustando. Eu estou crescendo, mas eu não estou praticando pecado. Porque para praticar pecado tem que estar o pecado em pé, e o pecado foi tirado. Por isso foi que Paulo disse aos romanos: olha, em nenhuma maneira, veja como diz no outro verso, de nenhuma maneira, porque os que morremos ao quê? Como viveremos ainda nele? Se você está morto ao pecado, você já está, você não se pode se achar em pecado. Agora, na falsa ciência, você diz: Deus te vê em pecado. Agora, na verdadeira ciência, a da fé, diz: bom, Deus o vê assim. E eu tenho que viver conforme a como Deus o vê. Ajustar-me aos termos dele e não aos meus termos. Porque o problema é que o homem se ajusta aos seus termos. Então eles veem a salvação deles para cima. Você tem que ver a salvação de lá para cá. Diz: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, esse é o batismo em água, o que fomos batizados em Cristo Jesus, será água? Fomos batizados em quê? Fomos batizados em quê? Isso não é água. Você sabe que todo o sistema te diz: olha, se dá conta que você tem que se batizar? Mas aqui não está falando de batismo em água, é o batismo em sua morte. Paulo nunca, ao contrário, Paulo no próximo livro te diz: Cristo não me enviou a batizar em água. Você sabe quanta gente estão se molhando agora mesmo? E mais agora mesmo em outras partes, onde tem lá, pode haver um serviço batizando gente. E porque Cristo disse que tem que batizar? Mas o batismo em sua morte anula o batismo em água. Porque o batismo em sua morte pega a tua carne e a coloca em morte. Portanto, molhar vai deixá-la morta. O que faz você se molhando? Quantos se molharam aqui? A mim me molharam no inverno. Porque estávamos perto do Natal e me disseram: se você vai daqui sem o batismo em água, não te garantimos nada. Porque da mesma forma que a tatuagem atrai demônio, se o demônio te pega seco, coisas vãs. Veja o que diz, verso 4.
porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo. Que batismo? O da morte, o anterior, o contexto? A mim me aplicaram esse verso, olha, porque eles se ficam num verso e não leem o outro. Então, você diz, olha, porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo. Então você sai com em nome do Pai, do Filho e do Espírito e te su. Mas você não está falando de água, aí está falando do batismo em sua morte, onde juntamente com ele você ficou morto ao pecado, morto ao diabo, morto à maldição, morto a qualquer situação de tua vida que te trouxesse maldição. Diz, porque somos sepultados juntamente com ele para a morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em vida nova. Aí é que você está em vida nova. Agora, se você não sabe, andas em vida velha, que você aplica isso? A ciência verdadeira. Deus disse, eu creio. Veja o que diz o verso 6. Sabendo isto. Que diz? E se você não sabe, está liquidado? Sabendo isto. Que é isso? Que nosso velho homem foi. Você sabe que tem gente que diz, irmão, você tem que se crucificar a carne. Sim. Você tem que pagar o preço. E o que Cristo fez? Não, Cristo te deu um depósito, mas as promissórias você tem que pagar. Teu velho homem foi crucificado, juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque o que morreu, que diz? Quantos estão mortos em Cristo aqui? Quantos estão justificados do pecado? A verdadeira ciência, veja o que é a falsa ciência. A falsa ciência me ouve falando e diz, isso não pode ser assim. Por quê? Porque está desviada da fé. Ao desviar-te da fé, não podes aplicar a ciência verdadeira. A ciência verdadeira trata com humildade. Deus disse, eu creio. Deus disse isso. Seis, 17 e 18. Mas graças a Deus que, ainda que fostes escravos do pecado, ainda que não te portavas mal, eras escravos do pecado. Porque é uma posição. Um homem te colocou assim. Diz, ainda que fostes escravos do pecado, obedecestes de coração àquela forma de doutrina à qual fostes entregues, e libertados do pecado, viestes a ser servos da justiça. Você sabe que você é um servo da justiça? Porque você foi entregue a uma forma de doutrina. Mas você não foi entregue a uma forma de doutrina hoje. Hoje eu estou lembrando isso a você. Você foi entregue antes da fundação, antes de você nascer, você já foi entregue a esta forma de doutrina. O Espírito Santo, o Consolador, vem a recordar-nos, não a comunicarmos nada novo. Você não está recebendo nada novo. Você não vem aqui para mudar, você vem aqui para se informar do que já aconteceu em teu espírito antes da fundação do mundo. Eu compartilhava hoje com um irmão e dizia, olha, aqui, você sabe que aqui ninguém vem mudar? Ah, mas eu venho para a igreja para melhorar. Tão pouco. É a recordar. Diz, quando o Espírito Santo vier e o Consolador, a quem eu enviarei, ele vos recordará. Porque ele não falará por sua própria conta, senão que o que ele ouviu do Pai, ele vos fará saber. Então, tudo que você está fazendo aqui é recordando que você é mais que vencedor, que você sempre esteve bem. O problema é que você não sabia
E aquele que não sabe é como aquele que não vê. Se não sabe, você sabe o que faz esta ciência? Ela pega a tua pessoa e a realiza. Uau! Eu não sou um qualquer, não. Você, esqueça isso. Isso é o que você é. Te apagaram o computador. E então você vem aqui ao Ministério Crescendo em Graça. É que é necessário que te ponham o CD, o programa. É que te programem. Então, quando te programam, te dizem, você era isso? Sim, você foi entregue a uma forma de doutrina antes da fundação do mundo. O que acontece é que essa ciência estava escondida de você, porque Deus pôs a falsa ciência, que é a lei. A lei é a falsa ciência. Você sabe por que é a falsa ciência? Porque ninguém pôde cumpri-la. Ninguém. Romanos 8:10. 8:10. Mas se Cristo está em vós, quantos têm a Cristo em seu coração? Cristo em vós, a esperança de quê? De glória. Mas se Cristo está em vós, o que acontece com o teu corpo? O corpo, em verdade, na mentira, você vê ele vivo. Mas em verdade, teu corpo está morto por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. Você sabe que com uma só oferta ele te fez perfeito, não? E ainda que o corpo esteja em um estado de humilhação, mas em si, a ti você não deve se preocupar com isso. Porque enquanto mais você se preocupa, mais ele te mente, porque você está tratando com um morto. Você é impecável. Você não tem pecado. Não se pode encontrar você em pecado. Digo, no único lugar onde pode se encontrar pecado é no morto. Porque em teu espírito aí não se pode encontrar pecado. Aí você está perfeito. Esse é o tesouro que fala Paulo. Olha, que muito nos mentiram, hein? Mas você sabe o que acontece? Que a falsa ciência cega para não ler. Sabe por quê? Porque você está me ouvindo e diz, eu já tinha lido isso um monte de vezes. Verdade que você... Romanos era um dos livros favoritos meus. Imagine, eu que fui a um colégio em Massachusetts, Hampton College, um dos melhores seminários teológicos de Hamilton, Massachusetts. Você sabe qual era o subtítulo que eu escolhi? Tinha uns livros grossos assim. Paul Letters, Cartas de Paulo, escrito pelo doutor Lane, alguma coisa dessa, Lane. Olha, e eu com meu livro, como eu me sentia, rapaz. Estudo em Hamilton College. Estudo as cartas de Paulo. A mim me está que, nesta semana, eu vou jogar esses livros fora, porque eles estavam cheios de barata, de tudo molhado, com umidade, estava numa caixa. Mas o menos que eu sabia era de Paulo. Você não vê que a falsa ciência te leva a um seminário e te faz sentir que você está se preparando para o ministério, mas então te ocultam. E a simplicidade, o simples, eles tratam com coisas vãs e complicadas. Então você crê que você sabia, você sai dali a pastorear uma igreja. Imagine, com falsa ciência, pastorear a igreja. E aí que você começa a matar as ovelhas. E a tosquiá-las com falsa informação. E a pergunta que é fácil, eu acabo de ler. Se Cristo está em vós, José Luiz, teu corpo em verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive a causa da justiça. Quer dizer que eu sou um vivo para a justiça de Deus. Enquanto ao pecado, eu sou um morto.
Romanos 10, verso 2. Porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não conforme a quê? O programador, esse depois de mim, tem um zelo. Imagine, o ministério é para um povo em confusão. E ele é o reverendo confuso. Agora Paulo diz, olha, eu dou testemunho de que tem uma classe de zelo por Deus, mas não conforme a verdadeira ciência. E o pior do mundo é uma pessoa zelosa por alguma coisa, mas não tem a ciência. Por isso, neste ministério, quando você fala com qualquer pessoa, você sabe o que você está dizendo, porque você tem bases. E a ti, olha, te destaparam, te tiraram o véu, e agora você lê e você entende. Você lê, entende e, sobretudo, sais do meio. Você diz, não importa o que eu sinta, é a ciência de Deus. Deus disse a mim, basta isso. Vamos agora a Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 8. Veja que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme aos rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, e vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita à mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. E eu te venho falando de Romanos, dizendo a você que se Cristo está em ti, o corpo na verdade está morto. E você sabe por que está morto? Porque houve um corte, uma circuncisão. E Deus lançou o que registra pecado em ti, Deus lançou fora de ti, na circuncisão de Cristo. Quando Cristo morreu e foi teu corpo crucificado juntamente com ele, Deus decidiu fazer a paz contigo eternamente para sempre, e Deus jamais te verá mal. Esse é o compromisso de Deus. Que tu estás bem com Deus, que não há quem venha colocar-te em tela de juízo de que tu não estás em paz com Deus. Ainda que tenhas lutas, ainda que tenhas problemas, ainda que esteja passando por uma que outra, mas quanto a Deus se refere, teu corpo pecaminoso carnal foi lançado Esse foi o pacto do Senhor. Agora, isso você tem que saber, porque isso não se sente. Eu não sinto que meu corpo pecaminoso me foi jogado fora. Eu vejo ele vivinho e colhendo todos os dias. Aqui não está o problema, por isso você tem que aplicar a verdadeira ciência imediatamente. Se você não aplica a ciência, você diz, eu não sinto. Mas é que aí que se estriba a verdadeira ciência, onde você morre a sua opinião. Onde você diz, já não vivo eu, vive Cristo em mim. E o que vivo agora não vivo, vivo na verdadeira ciência, na fé. Eu respeito como Deus vê as coisas do céu. Por isso é que Paulo disse, ponha a mira nas coisas de cima, porque vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não pode seguir olhando, olha, daqui para lá, é de lá para cá. Porque vai te turbar e não vais desfrutar. Não vais desfrutar da vida que Deus já tem para você. A única coisa que você tem que fazer é tratar com a verdadeira ciência, que é a fé. Dizer sempre, não minha vontade, Senhor, eu recebo tua vontade para a minha vida.
o que tu digas, quando tu queiras, quando tu digas, eu faço o que tu me digas. E é melhor, duras mais, não lutas mais com Deus. Eu não sei, há um sem número de benefícios quando você encontra esta ciência que eu estou falando, que tudo está bem, sempre está de bom ânimo. Pode as coisas vir, notícias malas, tranquilo. Qual é o teu problema? Qual é a tua preocupação? Você não vê que eu conheci que Deus faz como Ele quer nas vidas, na vida de vocês? Ele faz como Ele quer. Deus não quer que você seja bom. Nem Deus quer que você seja mau. Deus o que quer é que você não queira nada. Se você se propõe a ser bom, Ele mesmo te danifica e fala: olha, isso está em estado de corrupção. Isso é um mundo que vai piorando. O carro está sempre mais velho, tudo se põe mais velho. Eu não recebo, mas é assim que funciona. Mas se você se mete neste mundo a buscar felicidade total aqui fora da ciência de Deus, Deus diz: se for fora da minha ciência, vou danificar o projeto. E então você vê que trata e trata e trata. Estou tentando, eu tenho colocado de minha parte, mas tudo está me dando mal. Porque Deus disse: eu sou o que está fazendo que sai mal para você, porque você está querendo ser bom. Deus não quer gente que quer ser boa, nem quer gente que quer ser má. Deus o que quer é que você diga: o que eu quero é o que tu queiras. E então, quando você quer o que Ele quer, então se cumpre fazendo Ele em vós, fazendo Ele em vós, fazendo Ele em vós. Eu quero o bem para você, mas eu não vou fazer o bem para você. De fato, eu não oro por você. Nem levo tua carga tão pouco. Ou eu oro pelas missões que você faz, mas por ti pessoalmente, se você tem que ir de boca e Deus te vá bem, mete-te de boca. Uma tribulaçãozinha, uma morte familiar, um filho usando droga, um matrimônio quebrado. Às vezes pega um montão de coisas para te quebrar, porque Deus quer te quebrar, para que tu digas: aqui estou, Senhor, o que tu diga, até que Ele não consiga isso. Deus anda buscando mortos. O que tu quiseres, Senhor. Isso se chama repouso. Repouso. Não te afanes em nada, porque vai ficar mal. Olha, repousa tranquilo, repousa tranquilinho. Não te empenhes tanto nesse projeto que tens, que pode cair nisso aí. Simplesmente tenha o projeto, Pai, anjos aí. Tenha a ideia, tenha plano, está aí, o plano que for, um ou outro trabalho, uma mudança de estado, tranquilo, vou. Tranquilo. Veja como diz, verso 1, assim que, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Você sabe o que é um sacrifício vivo? Um sacrifício que está morto. Porque para você fazer o sacrifício vivo, primeiro há que te matar. É um sacrifício. Em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Quer dizer, o normal de ti é que tu andes assim nesta atitude aí. Diz, não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita.
Como é a vontade de Deus? Agradável e perfeita. O que eu trato de te dizer é que não trates mais. Para que não trates mais, simplesmente. Seja tu mesmo, tranquilo, tranquilo. Relaxe. Ah, é que eu penso que vou morrer. Pois morra. Não receba isso, você sabe, mas tudo o que você falar será passado por um forno. Tudo, porque tu dizes, olha, ele disse, vamos ver se é verdade. Então te colocam na posição dessa, para que você prove que os anjos não vão te abandonar, abençoado. O que acontece é que os anjos só tratam com mortos. Quando ele vê um morto, ele diz, vou me manifestar. Com os vivos, os anjos se afastam. Com os mortos, ele diz, aqui há trabalho. Estão mortinhos. Alô? Diga, a verdadeira ciência é esta. Vou repousar. Olha, vou viver por fé. Tu és a família de fé. La verdadeira família, los que andamos por fé. Pois andar por fé é isso mesmo. Andar por fé é estar tranquilo. Porque fé é a certeza do quê? Por que você está preocupado? Porque não está andando por fé. Se você anda por fé, não se preocupa, porque fé é certeza do quê? Abençoados, boa noite. Boa noite. Vamos estar em pé. Eu recebo que a palavra de fé se ativa cada dia mais, que Cristo é formado em seu povo. Uma saudação aos abençoados que no mundo lá bem longe estão nos vendo. Um aplauso a eles que estão escutando. E a vocês, saudai-vos uns aos outros. Boa noite. Boa noite.